eu sou Jairo Melo, sou CEO de JGM Advogados. Hoje nós iniciamos o 6º videocast do escritório e o convidado de hoje é Vicente Normandi Vieira, é meu sócio, trabalhamos juntos há 25 anos. Vicente é processualista, trabalha com vários processos judiciais, comanda uma equipe de advogados na área do contencioso civil. E hoje nós escolhemos um tema para tratar, que é um tema de grande relevância, especialmente para a atividade econômica, que é a recuperação judicial de empresas. E esse tema é um tema que tem um impacto grande, né? Especialmente nos últimos anos, dentro da realidade brasileira, em que se fala muito de crise, né? Nós passamos ao longo de décadas aí por inúmeras crises, e é um tema que está atrelado diretamente a crises de natureza econômica, financeira, jurídica. E aí a gente vai trazer um pouco desse assunto e desvendar esse tema. E aí eu passo a palavra ao Vicente, para que o Vicente faça uma explanação inicial sobre a percepção dele, a experiência, né, que tem com recuperação judicial. Vamos lá. Olá, eu sou o Vicente Normandi Vieira, como foi apresentado aqui pelo Jairo, somos sócios há 24 anos, não sou 25, eu sou um pouco mais novo, na verdade. Eu acho que é interessante a gente falar sobre esse tema e desmistificar um pouco esse Instituto da Recuperação, que por alguns é visto com olhos não tão bons, digamos assim, mas que é um instituto importantíssimo para a recuperação de empresas que passam por dificuldades circunstanciais e que têm todo o potencial de voltar ao mercado e continuar gerando emprego, gerando riqueza, gerando negócios, e é para isso que o Instituto foi criado. Eu acho que não dá para a gente analisar um instituto pelas distorções do instituto, então é bom a gente desmistificar, explicar o que é e mostrar em que situações a recuperação judicial é adequada e de que forma ela pode ajudar as empresas a saírem de situações de crise. O que a gente percebe, Vicente, trabalhando com empresas, né, ao longo aí de mais de três décadas, é que as empresas elas sofrem abalos de diversas naturezas, né, como a gente já falou há pouco. Abalos econômicos, jurídicos, financeiros, e nem sempre o abalo que a empresa passa é por questões internas, às vezes são questões externas, o mercado, as mudanças, as inovações tecnológicas, crise internacional, então elas afetam diretamente a empresa. Então aquela ideia que se tinha do antigo Instituto da Falência e da Concordata, né, que o empresário devia ser responsabilizado e punido, né, pelo mau exercício da atividade, isso mudou muito, né? Então hoje a gente tem uma realidade das empresas em que elas estão sujeitas a diversas situações, internas e externas. Então uma dúvida que se tem muito, que a gente verifica nesse mundo empresarial, é assim, quais os requisitos para entrar numa recuperação judicial, né? Que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Ou seja, minha empresa está em crise, eu não consigo, eu estou numa situação, às vezes, de inadimplência, né? E o que fazer para entrar com a recuperação judicial? Então, dentro da sua experiência do contencioso, eu gostaria que você partilhasse, né, com nossos ouvintes essa sua experiência, né, de recuperação judicial. A recuperação ela é destinada a empresas e empresários que estão em atividade há pelo menos 2 anos, que não tenham se utilizado desse mesmo instituto há menos de 5 anos, e é interessante que esse campo ele vem se alargando. A legislação trouxe inclusive a possibilidade, há pouco, em 2021, para os clubes de futebol pedirem a recuperação judicial. Então, o que demonstra aí que o instituto vem trazendo bons resultados. Os requisitos, além desses, basicamente a empresa precisa mostrar ao judiciário que aquelas dificuldades são circunstanciais e que, passando por aquela situação específica de inadimplência ou de dificuldade para cumprimento de obrigações, e cumpridas determinadas situações ou propostas, ela possa sair dessa situação e continuar gerando riqueza, gerando renda, trabalhando com o know-how que já tem, mantendo fundo de comércio, porque não é fácil também uma empresa chegar num determinado tamanho, numa determinada experiência e você simplesmente cessar aquela atividade. O interessante é que aquela atividade continue, desde que seja possível, claro, desde que a empresa esteja apta a fazê-lo. E eu acho que o empresário deve avaliar é se realmente aquela é a melhor opção.
E aí essa avaliação tem que ser feita de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista de relacionamento com o cliente, com o fornecedor e da necessidade, porque por vezes não há alternativa, ou vai para a recuperação judicial, ou vai para a falência. Cada caso é um caso e, como você falou, nem sempre a culpa é do empresário. Então, tem fatores externos, a gente passou por vários, agora Covid, guerra na Europa, e essas circunstâncias fazem com que determinadas atividades sofram abalos e precisem de uma ajuda para sair de uma situação adversa e continuar produzindo. Verdade. O que a gente observa também nessa convivência com o dia a dia da atividade empresarial, né, trabalhando diretamente com empresas, empresários, é que a empresa, na realidade, né, ou empresário, né, pela terminologia da legislação, né, empresário é aquele que exerce atividade econômica, ao redor dele gravitam vários agentes econômicos, né? A gente tem na empresa, a gente tem não só os trabalhadores, nós temos fornecedores, banco, o Estado, inclusive, enquanto ente arrecadador de tributos, né? Então, ao redor da empresa existe uma complexidade de agentes que transitam ao redor dela, tanto que a empresa é considerada o principal agente econômico, né, dentro de uma estrutura social. Então, essa importância, essa relevância que a empresa tem, faz com que na decisão, primeiro na percepção do empresário de que ele está em crise e na decisão de entrar com a recuperação judicial, ele sabe que vai ter consequências ali, como tudo na vida, né? Então, assim, muitas vezes a gente se depara nesse tipo de diálogo com os empresários, né, da decisão dos prós e contras. Então, eu gostaria que você também partilhasse, né, com todos essa análise que nós fazemos junto com o empresário, ou seja, para que ele analise os prós e os contras, né? Colocar na balança tudo isso, né? É uma decisão corajosa, porque de fato tem algumas consequências. Após o pedido de recuperação, o juiz deferindo o processamento de recuperação, ele nomeia um administrador judicial. Então, esse administrador ele vai ser uma espécie de intérprete de juiz, ou de fiscal de juiz do que está acontecendo na empresa, ele presta contas ao judiciário das atividades da empresa. Então, o empresário ele passa a ter algumas obrigações a mais, existe um determinado custo, mas por vezes, como eu falei, não alternativa, né? Ele tem que encarar, e é essa avaliação que a gente faz. Se dentro daquela atividade, considerando credores, fornecedores e a possibilidade mesmo de sair daquela situação, se vai valer a pena ou não vai. E aqui no escritório a gente tem tido bons resultados. As empresas que a gente acompanha em recuperação têm se saído bem. A gente tem, inclusive, aprovado planos de recuperação com boas margens e termina que, dentro das circunstâncias do que é possível, todos vêm saindo satisfeitos. Inclusive credores, que passam a receber o que não receberiam numa situação de falência, de quebra da empresa. É verdade. A gente verifica que nessa análise, né, muitas vezes é uma dúvida por parte dos empresários, né? Essa coragem, né, que você mencionou, né? Porque apresentar-se para a sociedade como uma empresa em recuperação também traz consequências, né? E a própria lei, ela disciplina isso. Você tem que apresentar-se para a sociedade como uma empresa em recuperação. Inclusive, perante as juntas comerciais mesmo, fica lá determinado, né? Fica lá consignado que você é uma empresa em recuperação judicial. E a gente verifica que todos os players dentro da recuperação judicial têm relevância, né? O próprio empresário é o principal, logicamente, protagonista do processo de recuperação judicial, mas tem a sustentação do corpo jurídico que irá propor, tem a elaboração do plano econômico-financeiro, que muitas vezes envolve economistas, financistas, né, para se fazer a estratégia do plano de recuperação judicial. Envolve também, depois de proposta a ação judicial, envolve a figura do administrador judicial, que tem uma relevância também, né, dentro de um processo judicial, até culminar no momento de uma definição e da aprovação do plano ou rejeição numa assembleia de credores, né? Então, assim, seria interessante também falar sobre esse processamento da recuperação judicial, né, que envolve a elaboração da petição judicial, envolve a elaboração do plano de recuperação judicial, a propositura e os prazos processuais, com determinação da suspensão dos processos judiciais, né, das execuções contra a empresa. Então, se você falasse um pouco também sobre isso, seria bem relevante.
É isso. Com a petição inicial, com o pedido de recuperação, a empresa apresenta uma exposição resumida da situação dela, do que levou àquela situação de solvência, por que ela, não de insolvência, mas de dificuldades, por que ela está se socorrendo do Instituto, qual a possibilidade que ela tem de sair dessa situação. Ela apresenta a relação de credores, relação de bens, tem uma série de documentos que são exigidos, documentos contábeis. O juiz faz essa avaliação e ele defere, normalmente defere, pode até indeferir, mas ele indefere a recuperação judicial, nomeia o administrador e publica-se um edital fazendo-se um resumo do que a empresa apresentou e da relação de credores. A partir daí, os credores se manifestam junto ao administrador, se tiverem interesse com relação ao crédito, se o crédito estiver errado, se tiver credor que ficou de fora, ele precisa se apresentar nesse momento ao administrador com o seu crédito. O administrador faz essa avaliação e faz publicar uma segunda relação de credores. E essa torna-se definitiva para uma apreciação ou para o pagamento, para o cumprimento do plano de recuperação no final. Há ainda a possibilidade de quem estiver insatisfeito recorrer ao judiciário por meio das impugnações e esses créditos vão sendo discutidos. Um efeito imediato da propositura e do deferimento da recuperação é a suspensão de ações e execuções por um prazo de 180 dias, que podem ser prorrogados, e isso já dá um certo alívio às empresas, que às vezes estão lá com mandados de penhora, e isso vai causando uma série de bloqueios judiciais, de valores, e isso vai causando dificuldades até o ponto de inviabilizar o funcionamento delas. E isso já dá um certo alívio. E com a publicação dessa segunda relação de credores, enfim, em paralelo, a empresa tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, e no plano de recuperação judicial ela vai explicar como é que ela vai cumprir aquelas obrigações, de que forma, e as partes, os credores, eles são intimados a se manifestar sobre esse plano de recuperação, e se houver divergência, se eles não concordarem, eles apresentam ao juiz uma objeção, e a partir dessas objeções é que o juiz designa lá na frente uma Assembleia Geral de Credores. Nessa Assembleia Geral de Credores vão ser discutidos aí os pontos do plano de recuperação, e o plano vai ser aprovado ou não. Inclusive, ele pode ser modificado na Assembleia, enfim, é uma dinâmica bem interessante. É um ponto que é bastante relevante, né, que tem que ser ressaltado em recuperação, na recuperação judicial, é a interpretação que se dá, especialmente por parte dos credores, muitas vezes integrantes da sociedade, né, credores de uma forma geral, fornecedores, bancos, os próprios trabalhadores, o Estado. Às vezes há uma interpretação equivocada sobre o Instituto da Recuperação Judicial, né, em que seria a institucionalização de um calote para os credores. E na realidade não é, porque na própria origem da recuperação judicial, a ideia é a preservação da atividade econômica, ou seja, a continuidade. Então é muito menos gravoso você criar um plano econômico que viabilize a continuidade da empresa e a continuidade de relações trabalhistas, relações com os fornecedores que podem ser os mesmos ou outros, mas efetivamente aquela empresa continuar a sua atividade, inclusive pagando tributos e gerando essa movimentação na economia. Então, um ponto assim que é trazido é isso, é quebrar, desmistificar essa ideia de que a recuperação judicial seria um calote. Não é. A recuperação judicial, como o próprio nome diz, é se salvaguardar do judiciário para apresentar as condições que elas, num determinado momento, vão ser apreciadas pelos credores. Depende da aprovação dos credores, né? Então, um ponto também relevante, né, que você, dentro da experiência que você tem na condução de alguns processos judiciais, representando o processo de recuperação judicial, é interessante também trazer à tona os meios de recuperação da empresa, né? Que a empresa, a própria lei 11.101, que é de 2005, para efeitos legislativos é uma lei relativamente recente. O decreto que regulamentava a falência e concordata é de 1945. A nossa lei é uma lei jovem, né, de 2005, e ela disciplina, ela relaciona, inclusive, meios de recuperação. E elas não são, nós sabemos que aquela relação que ela apresenta, ela não é restritiva, né? Ela traz em torno de 17 itens de meios de recuperação. Então, dentro da experiência, né, que nesse processo, mesmo como advogados, né, a gente tem a oportunidade de, junto com os empresários, com executivos das empresas, junto com os economistas, financistas que acompanham todo o processo, aquelas pessoas que vão elaborar, inclusive, o plano econômico, a gente tem essa oportunidade de discutir os meios que a empresa vai ter
para se recuperar efetivamente, né? Ou vendendo ativos, ou fazendo cisão, fusão, o que seja, né? Então, seria interessante também passar um pouco dessa sua experiência nessas tratativas, né, com os empresários, executivos e todos os stakeholders, né, que são as pessoas que participam diretamente da elaboração de um plano de recuperação até culminar na aprovação por uma Assembleia Geral de Credores. Talvez o ponto mais importante do processo inteiro da recuperação judicial seja essa elaboração do plano de recuperação. Tem que ser uma coisa muito bem pensada. Normalmente o que a gente vê são prazos de carência, parcelamentos dos débitos, de forma que a empresa tenha fôlego e descontos, que ela tenha fôlego para cumprir, pelo menos em parte, aquelas obrigações. Mas diversas outras possibilidades aparecem e fica, inclusive, a critério aí da imaginação do empresário. A gente tem visto aqui até a elaboração de loteamentos e disponibilização de lotes, a gente tem visto recuperações como forma de pagamento. A gente tem visto também a utilização de créditos judiciais de empresas que têm créditos e que vão receber lá na frente. Esses créditos são disponibilizados aos credores. Então tem uma série de possibilidades. A alienação, como você falou, de parte da empresa, ou de uma parte do ativo da empresa, locação, alteração do quadro societário, ou a constituição aí de novas atividades. Fica aí a critério do empresário, sabendo que lá na frente isso fica também na mão dos credores. Quem vai decidir são os credores se vão aceitar aquela forma de pagamento ou não. Isso vai ser feito na Assembleia de Credores. Na Assembleia de Credores, a votação por classes, a classe trabalhista, a classe de credores quirografários, credores com garantia real e micro e pequena empresa. Para cada classe pode ser definida uma forma de pagamento e essas classes vão ter que aprovar o plano de recuperação para que ele passe a ser cumprido, sob pena de falência. Nessa estruturação e quando se culmina na Assembleia Geral de Credores, né, é um momento também importante, né, onde os credores estão ali presentes para votar. Então é importante, né, também ressaltar que todo esse processo que envolve basicamente a estruturação da recuperação judicial pela salvaguarda da lei, né, da Lei 11.101 de 2005, mas também tem um aspecto muito forte negocial, ou seja, a relevância disso. Aí eu queria também que você acrescentasse algo sobre isso. Inclusive, é importante a gente pontuar aqui que em 2020 houve uma alteração legislativa e o legislador ele deu muita ênfase à possibilidade de realização de conciliação e mediação. Então, a empresa apresenta o plano, mas nada impede, porque há um trâmite, tem que se fazer a avaliação desses créditos, então decorre um certo tempo, e nesse período a empresa pode fazer conciliação, pode fazer mediação, chamar credores para negociar os seus créditos, em determinadas condições. Não vão poder ser condições diferentes para cada um dos credores, também não vão poder ser condições mais favoráveis do que na própria Assembleia de Credores, porque depois não haveria, inclusive, aprovação, mas o legislador ele vem deixando essa situação mais fácil de se fazer conciliação, de que o empresário ele negocie diretamente com os credores. Pode acontecer também na própria Assembleia de Credores. Algum credor venha com uma sugestão diferente ou com uma possibilidade diferente, e isso pode ser também aprovado. É um ponto, diante dessa estruturação do processo de recuperação judicial, como tudo na vida, né, tem início, meio e fim. Então, tudo inicia a partir do diagnóstico, ou seja, a avaliar se aquela empresa que está em situação de crise, ela é uma empresa que seria adequado à propositura de um processo de recuperação judicial. A partir do processamento da recuperação judicial culminando na Assembleia Geral de Credores, após a aprovação do plano, também tem o encerramento. Então, é essa fase do encerramento, entendeu? Gostaria que você desse uma pincelada sobre isso, para que aquelas pessoas que eventualmente se interessem pelo Instituto da Recuperação Judicial, dado a sua relevância e ao histórico, né, a gente viu ao longo desse período, né, de quase desde 2005, nós já vimos inúmeros casos de êxito na recuperação judicial, as empresas que tiveram os seus planos aprovados, que continuaram as suas atividades e continuaram gerando empregos, né, estão aí plenamente em exercício. Algumas, logicamente,
não conseguiram cumprir. Ficaram pelo caminho, como é natural. Mas dentro de uma perspectiva de êxito, né, entre início, meio e fim, eu queria que você fechasse isso justamente sobre o encerramento do processo de recuperação. O processo ele precisa ter um início, um meio e um fim. Ele se destina a alguma coisa. Então, nesse caminho de ajudar a empresa a se recuperar, o processo precisa ter um final. Então, isso acontece com a aprovação do plano de recuperação, seja pela Assembleia ou seja mesmo pelo juiz. Caso não haja nenhuma objeção, a gente vê isso algumas vezes em recuperações menores, que não há objeção e o juiz aprova, homologa o plano. Então, após a homologação do plano, dá-se cumprimento ao plano, vai se dando cumprimento, dependendo de como for, como o plano estiver estruturado. O juiz acompanha ainda por 2 anos e depois ele encerra a recuperação. E o empresário segue a sua vida normal, sai, inclusive, ele pode tirar o nome, porque com o deferimento do processamento da recuperação, decorre, uma das obrigações da empresa é fazer constar na junta comercial que ela está em recuperação judicial. Então, a partir daí, passados esses 2 anos, ela tira esse em recuperação judicial e segue cumprindo as suas obrigações, se tiverem ainda obrigações após esses 2 anos, e está encerrado a RJ e ele continua a vida dele, o empresário. Bem, Vicente, dentro dessa sua experiência, né, especialmente a gente tem no final da recuperação judicial, quando ela é exitosa, é uma satisfação, né, que a gente vê a continuidade da atividade econômica, as empresas, inclusive, algumas dão saltos, né? Então, nas suas palavras finais, olhando ali para aquela Câmara, eu queria que você apresentasse também essa perspectiva otimista, né, em relação à recuperação judicial, ou seja, para aqueles que estão em dúvida, né, de entenderem o Instituto e, uma vez tomada essa decisão, apresentar também essa perspectiva otimista, né, daquelas que foram exitosas e que estão aí, continuam no mercado, né, gerando emprego, pagando tributos, né, dando continuidade às suas atividades. Na verdade, ninguém quer estar numa situação desfavorável, numa situação de quase inadimplência, numa situação de crise. O Instituto da Recuperação ele vem para ajudar as empresas e empresários que já vêm numa situação mais difícil. É uma excelente opção para quem está nessas circunstâncias, para quem vê ainda muito potencial na sua atividade ou na continuação da atividade. E é um passo corajoso, né, como eu falei no começo, mais viável. A gente tem tido boas experiências com a recuperação judicial. Empresas que tinham anos passaram por circunstâncias ruins e procuraram a recuperação judicial, tiveram um plano aprovado e estão aí seguindo com a atividade, crescendo inclusive, restabelecendo conexões aí com fornecedores, com credores, com fisco, enfim, com toda a cadeia produtiva. Então, vale a pena pensar nisso, quem está passando por problema, quem está passando por dificuldade, é uma opção viável, é uma opção possível, legal. Então, eu aconselho que procurem os profissionais especializados, o pessoal da parte contábil, da parte jurídica, para avaliar se é viável. Se for viável, toca-se a recuperação. Vamos entrar na recuperação, fazer o plano de recuperação e sair do plano de recuperação e continuar com a atividade. Eu agradeço aí a contribuição, a participação do Vicente Normando Vieira, como eu falei, como processualista, essa experiência, né, passada pela relevância que esse Instituto tem, né, por isso que a gente está aqui tratando sobre isso, de apresentar também que a recuperação judicial é um processo sistêmico, né, que envolve, como o Vicente acabou de falar, vários profissionais, advogados, contadores, financistas, economistas, que vão pensar juntamente com o empresário, todos aqueles que integram aquela atividade empresarial, os caminhos que eles podem utilizar para viabilizar a continuidade da atividade, que é a base da recuperação judicial, né? Não é à toa que se fala a recuperação, é recuperar a empresa dentro de uma perspectiva de continuidade da atividade econômica. Agradeço a todos, se gostaram deem o like, transmitam o vídeo para os demais e até a próxima.